Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, a convite do Portal Nota K, para comentar sobre a proposta de redação do Enem 2017. Um tema que deixou muita gente preocupada quando viu, mas se a gente pensar, refletir um pouquinho, não é algo tão difícil de se escrever, né? Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. O que será que eu tinha que escrever sobre esse tema, hein, pessoal? Vamos dar uma conferida? O negócio é o seguinte, quando a gente fala de qualquer proposta de redação, uma coisa que eu recomendo muito para os meus alunos, antes de começar a fazer o planejamento, a estruturação dos parágrafos, é a gente separar tema de assunto. Isso é muito importante. Qualquer proposta tem algo mais amplo para ser discutido e algo mais específico, que é o tema. O tema, nesse caso, dessa proposta do Enem, ele pode ser encontrado em algumas palavras-chave e o assunto em pontos mais amplos. Quer ver, por exemplo? Se a gente tem aqui desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, o assunto é o mais amplo. Por exemplo, desafios para a formação educacional de surdos, ou então simplesmente surdos. Eu faço uma redação falando das dificuldades que as pessoas que têm deficiência auditiva encontram na sociedade, por aí vai, mas eu não falo sobre a formação educacional e nem sobre os desafios que essas pessoas encontram nesse processo. Então, o tema, a parte mais específica, tem como palavras-chave desafios, formação educacional e Brasil. Ou seja, eu teria que colocar na minha redação quais são as dificuldades que essas pessoas encontram para ter uma formação educacional. Ou seja, como eu vou fazer com que os deficientes auditivos tenham uma formação educacional igual às outras pessoas que não são portadoras de deficiência. Esse é o primeiro ponto. Uma coisa muito legal também de se colocar nessa redação é sobre acessibilidade. Se você focar em acessibilidade, colocar essa palavra, garanto que já tem aí alguns pontinhos. Mas tem que tomar muito cuidado, porque a acessibilidade é muito ampla. A acessibilidade significa você tornar acessível a portadores de deficiência todos os pontos da sociedade. Por exemplo, o cara que é cadeirante, ele tem que ter acesso a comércio, repartições públicas, universidades, escolas e por aí vai. Do mesmo jeito que o portador de deficiência auditiva, ele também tem que ter acesso ao ensino. Então, a cultura da acessibilidade, ela tem que ser planejada pelos órgãos públicos e também tem que ser praticada pela sociedade. Utilizar essa palavra, tornar a educação mais acessível aos portadores de deficiência auditiva, já é algo legal para se colocar. Outro ponto legal de se abordar é a falta de informação que nós temos sobre esse tema. Muitas pessoas costumam dizer que aquela pessoa é surdo-muda, fulano é surdo e mudo, mas pouca gente sabe que, na verdade, é muito raro você ter um cidadão que ele seja ao mesmo tempo surdo e mudo. A grande maioria das pessoas que possuem deficiência auditiva, elas não são mudas. Elas simplesmente têm dificuldade de falar porque elas não conseguem se ouvir. Elas conseguem, sim, emitir alguns sons, mas elas não são mudas. Então, isso, por exemplo, é algo que não é informado para a grande maioria das pessoas. Outro ponto que também pouca gente sabe é que nós possuímos no Brasil uma linguagem específica para os portadores de deficiência auditiva, que é a Língua Brasileira de Sinais. Libras é uma língua específica utilizada no Brasil para a formação educacional e para a comunicação das pessoas portadoras de deficiência auditiva. Trabalhar a popularização da língua brasileira de sinais, de Libras, é algo que é essencial e seria bem bacana você colocar na sua proposta de intervenção. Porque se nós popularizarmos o ensino de Libras, mais pessoas com deficiência auditiva vão ter um acesso educacional bacana, vão ter essa acessibilidade, e aí é uma proposta de intervenção interessante para se trabalhar. Coisas que você deveria evitar de qualquer maneira colocar na sua redação. Por exemplo, seguir tópicos dos textos motivadores. Os textos motivadores, eles vão te dar instruções e insights para você poder escrever os seus argumentos, mas copiar trecho do texto motivador, jamais. Outra coisa também que não é legal é colocar responsabilidade no governo. Você vai lá, coloca na sua proposta de intervenção. Seria interessante criação de leis para ensinar a língua brasileira de sinais nas escolas. Isso já tem.
né? Então, o governo ele já tem uma série de leis específicas nesse setor, justamente para valorizar a língua brasileira de sinais e aumentar a acessibilidade. Portanto, foge desse esquema de jogar a responsabilidade no governo, porque todo mundo vai fazer isso, além de ser incorreto, ok? Para fechar, pontos legais da proposta de intervenção que eu recomendaria, né? Como eu disse que um dos pontos aqui interessantes de abordar é a cultura da acessibilidade, seria legal a gente popularizar a língua brasileira de sinais. Como é que aconteceria isso? Você poderia propor projetos de extensão universitária. Os estudantes de pedagogia normalmente já têm como obrigação uma disciplina de Libras. Isso já é obrigação, ou seja, você não tem que colocar isso como proposta de intervenção. Mas seria legal eles praticarem essa disciplina obrigatória de Libras numa popularização, ou seja, se nós fizéssemos com que os alunos de ensino fundamental 1 sempre tivessem disciplina de Libras, porque aí não só os deficientes auditivos teriam contato com essa linguagem, mas também como os outros estudantes. Aí a gente aumentaria a cultura da acessibilidade, né, faria uma integração maior. É importante saber também e lembrar que o estudante que tem deficiência auditiva, quando ele entra na escola regular, a primeira língua que ele tem que aprender é a língua brasileira de sinais. Depois ele vai ter que aprender a língua portuguesa culta que nós temos, que nós praticamos. Por isso a importância de se popularizar a língua brasileira de sinais para deficientes auditivos e para as pessoas que também não têm. Porque imagina que bacana, a criançada já sabe a língua brasileira de sinais e aí também vai poder se comunicar com os amiguinhos, vai aumentar aí a interação e a diversidade vai se tornar algo muito positivo na formação dessas crianças. Outra coisa legal também, é meio clichê, mas também faz parte para a gente quebrar os preconceitos. Como eu falei que muita gente não tem informação sobre a questão do surdo-mudo, que todo mundo fala que é incorreto, seria a participação dos meios de comunicação, né? Ao mesmo tempo que a gente tem, de um lado, a proposta de intervenção para popularizar o ensino das Libras, por outro lado, a gente também tem meios de comunicação abordando mais esse tema. Olha para você ver que interessante. O simples fato desse tema ser abordado numa redação de nível nacional, que foi o que o INEP fez, já é uma proposta legal de se trabalhar mais o assunto, jogar esse assunto na mídia. É talvez um pouco meio ousado você colocar isso numa redação, mas se for argumentado de uma maneira correta, não fica aí ruim, não, fica legal como um meio de se popularizar ações para tornar esse assunto mais discutido e mais debatido na mídia. Porque eu garanto que muita gente deve ter se desesperado, porque, poxa vida, eu me preparei para fazer mobilidade urbana, eu me preparei para falar sobre ódio na internet, nunca fiz uma redação sobre surdos na vida. Mas se você for pensar bem, não é algo tão complicado assim. Beleza, pessoal? Esses são breves comentários aí sobre essa proposta de redação. Se você tem uma redação aí, tem algumas dúvidas, manda um recadinho pra gente. Tem o nosso site, notk.com.br, tem o nosso Facebook, @notakonline, e a gente também tem o nosso canal no YouTube, Notk. Vai lá, se inscreve, vira e mexe, a gente vai postar alguns videozinhos com informações sobre propostas de redação, algumas correções comentadas aí das redações dos principais vestibulares do Brasil. Beleza? Espero que tenha ajudado um pouquinho. Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.